Irmãos, hoje é o 4º ponto do calvinismo. Eu estou ministrando 5 domingos seguidos, né? Domingo que vem vai encerrar, depois vai começar a palavra, uma série de mensagens sobre família. Então, se você ouvir só a palavra de hoje, alguns irmãos, por algum motivo, né, não estão ouvindo todas. Então, se você ouvir só a palavra de hoje, vai ser difícil você, né? Vai ter que ter muita graça de Deus para você conseguir entender bem, né? Então, o ideal seria que você depois ouvisse no YouTube a série toda, ou no Face. Vai ser colocado ainda, não foi começado a colocar, né? Nós esperamos, né, para colocar tudo junto. Vai entrar quando? Vai começar? Amanhã começa a entrar aquela primeira, né? O primeiro ponto, a depravação total. Irmão, se você ouvir os 5 pontos, não tem como você não crer nele. Impossível. Totalmente impossível. Porque esta é a doutrina mais importante da Bíblia e ela é a doutrina mais clara, onde tem mais textos que comprovam, né? E hoje o cristianismo de hoje vê como você ser calvinista é ser algo negativo, algo ruim, né? Eu sou de Jesus, eu não sou de Calvino, né? Tá bom. Também sou de Jesus. Mas todos nós temos que aprender com outros que vieram depois de nós, né? E o sínodo de Dort foi que sistematizou esses 5 pontos de calvinismo. Não foi Calvino, não. Calvino já tinha morrido, e Armínio já tinha morrido, fazia uns quase 50 anos já. Foi o sínodo de Dort, uma reunião dos maiores teólogos de toda a Europa, né? Que decidiu e que sistematizou esses 5 pontos do calvinismo. Alguém fecha lá para mim, para não sair a porta, para o ar-condicionado não fugir. Por favor. Obrigado, Draio. Então, vamos começar aqui com o primeiro princípio. Então, o ponto de hoje é: a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível. O chamado de Deus, primeiro Deus fez um chamado geral e opcional, né? Chamou todos para ser salvos. Deus chamou todos para ser salvos, não ficou nenhum para trás, todo ser humano. Aqui que está a confusão. Por que muita gente acha que todos, né, vão ser salvos, né? O Deus fez inicialmente, é verdade, Deus fez inicialmente um chamado geral, onde Ele chamou a todos. Porque a questão não é essa, as pessoas não têm dificuldade de entender, mas por que Deus salva um e não salva o outro? As pessoas não têm dificuldade de entender isso, entendeu? Mas a partir do momento que você entende que houve um primeiro chamado geral, a primeiro chamado de Deus, Ele chamou a todos. Só que a maioria, né? A maioria não, perdão, todos rejeitaram, né? Vamos ler o texto aqui. O primeiro chamado que Ele fez, Lucas 14, 17 e 23. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados. A ceia é o chamado, a ceia. Vinde porque tudo está preparado. A ceia é a reunião de todos os salvos, né? Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Quer dizer, comprei um campo, me desculpe, mas não vai dar, né? Versículo 19. O outro disse: comprei uma junta de bois, vou experimentá-las. Não me tem, né? Rogo-te que me tenha por excusado. E o outro disse: casei-me. Voltando-se, por isso não posso ir também. Voltando o servo, contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse: servos, tudo está feito como mandaste, ainda há lugar. Aí se a gente continuar lendo,
o texto diz, o Senhor da grande ceia aqui, ele diz, agora sai e obriga todos a entrar. Né? A gente continuar lendo aqui, que o texto é grande, eu pus só a parte principal. Ele diz, obriga. Pode continuar, pode ler lá. Então você prestou atenção, ele fez um primeiro chamado, ninguém aceitou. Aí ele foi obrigado a fazer, se é que a gente pode usar uma expressão dessa em relação a Deus, que ele foi obrigado. Deus não é obrigado a nada. Mas vamos dizer assim, ele não tinha outra opção a não ser fazer um chamado irresistível, onde a pessoa não pudesse dizer não, onde ela não pudesse dizer não. Se ele fizesse um segundo chamado opcional, todos diriam não novamente. Né? Então, portanto, a palavra é clara. Antes de Jacó, né, e Esaú ter nascido, antes de ele ter feito pecado algum, ele já tinha escolhido Jacó, ele já tinha amado a Jacó, já tinha odiado Esaú, sem ele ter feito pecado nenhum. Odiado, viu? Que aborrecer, no grego é odiado. Aborrecer e odiar são sinônimos. Né? Então, antes de Jacó, Esaú ter nascido, antes de ele ter cometido pecado algum, está bem claro na Bíblia, né? Ele já tinha escolhido Jacó, né, para ser salvo. Já tinha escolhido Esaú para não ser salvo. Não. Ah, pastor, mas isso aí é uma doutrina difícil da gente... Não parece assim tão sensato, isso parece um absurdo. Parece para você? Não. Para mim também parece um absurdo. Mas para mim não interessa o que parece, para mim interessa o que está escrito. Se Deus falou que Judas nasceu para ser Judas, ele foi escolhido antes da fundação do mundo para ser Judas. E ele não tinha como ser salvo. A possibilidade de ser salvo era zero. Porque ele não foi escolhido para ser salvo, ele foi escolhido para ser o Judas. Se a Bíblia diz isso, para mim me parece um absurdo. Mas como Deus pode escolher alguém para ser Judas? Mas para mim parece um absurdo. Mas não interessa o que eu acho. Se eu acho um absurdo, deixa eu deixar. O que interessa é o que está escrito. Se nós formos para aquilo que a gente acha sensato, então a gente vai ter que abandonar a Bíblia. Como é que vai fazer? Não. Então teve um chamado geral e depois teve um chamado irresistível. Então, Deus escolheu aqueles que vão ser salvos nesse segundo chamado antes da fundação do mundo. Não. E aqueles que não vão ser, aqueles que ele não escolheu para ser salvo, não vão ser salvos. Não. Ah, mas essa doutrina, e aí então a gente vai relaxar. Por isso que tem tanta gente aí que não é salvo e trabalha tanto na obra, né? Porque trabalha por interesse. Ele não trabalha por amor a Deus. Ele trabalha por interesse. Ele está sempre querendo levar uma vantagem. Né? E com Deus não existe esse negócio de levar vantagem. Você tem que trabalhar por amor. Você tem que chegar a uma conclusão que não tem nada que você fizer para Deus vai mudar alguma coisa. E aí nada que eu fizer para Deus vai mudar alguma coisa, e agora? Por qual motivo devo servir então? Somente por amor. Pronto. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem coisa melhor que isso? Porque não adianta, você tem que servir por amor, não adianta servir por outras coisas. Você vai ser tudo perdido. Né? Então, o primeiro chamado é opcional, o segundo é irresistível. Ninguém pode resistir a Deus. Entendeu? Pastor, ninguém pode resistir a Deus. Tem até um texto lá que fala que o povo resistiu a Deus. Irmão, não me entendam mal. Tem vários textos que dizem que o povo resistiu a Deus. Entendeu? Então, é óbvio que quem não é salvo vai resistir a Deus. É óbvio. Né? E é óbvio que até quem é salvo pode resistir a Deus. Ele pode resistir a Deus quando Deus permitir, quando Deus quiser. Quando Deus quiser deixar você resistir. Né? Quando Deus julgar, é necessário que você... necessário não diria, mas quando Deus julgar que pode resistir. Mas a hora, em situações nas quais ele julgar que não é possível ele permitir que você resista, ele não vai permitir, pronto. Entendeu? Nessa questão da salvação, entendeu? O homem está morto, a Bíblia diz que o homem está morto, ele é um escravo. Como que um escravo pode fazer alguma coisa para ser salvo? Pode fazer alguma coisa? Um escravo não pode fazer nada para ser liberto, e um morto não pode fazer nada. Então o chamado ele tem que ser irresistível. Você chamar um morto, o morto não vai se levantar. Né? Então, a salvação é dada por Deus e é de graça, e é pela graça, e não tem jeito, e o homem não fez nada por merecer.
Não. Isaías 14:13 diz: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quer dizer, vai ter momentos que Deus vai resolver agir, ele chamou o cara e a pessoa não vai poder dizer não. Entendeu? Não tem jeito. Por exemplo, ele passou na coletoria e falou: Mateus, vem. Mateus, um homem importante, né? E larga a coletoria, né? E sai de imediato, na mesma hora. Se acha que Mateus não era crente, não era nada. Ele ia abandonar a posição dele para seguir a Jesus se não fosse um chamado irresistível? Rapaz. Né? Meu filho mais novo é faixa preta de jiu-jitsu. Parece que era dos bons, né? Agora não sei. Né? Já não, nem treina mais, machucou o joelho. Né? Aí um príncipe lá não sei da onde lá, da Arábia lá, precisava de 200, não sei lá quantos jovens, né, de jiu-jiteiro de alto nível, né? E ele foi chamado para ir. E não foi, sabe por quê? Ia ganhar uma fortuna. Não foi, sabe por quê? Ele tinha acabado de montar a empresinha. Na época era uma empresica de nada. Tinha ele e mais 2 funcionários. Não foi por causa da empresa. Entendeu? Mas Pedro, Tiago e João, eles tinham uma boa empresa, viu? A empresa deles não era empresica, não. Eles tinham barco de pesca, eles não eram funcionários, não. Eles eram donos do barco. Entendeu? E Jesus fala, vem. Eles vêm na hora. Por quê? Aquele chamado foi irresistível, irmãos. Ninguém que não é crente, Jesus fala, vem, e a pessoa vai na hora, sim. E é o chamado irresistível. Ele não tinha como dizer não. Né? Deus não permitiu ali que eles dissessem não. Né? Então, há momentos que ele vai permitir que você diga não. Mas há momentos que ele não vai permitir que ele diga não, que você diga não. Porque se ele permitir, desandou a maionese, como diz aí no popular. Não vai dar certo, o mundo vai se perder. Não vai dar certo, os planos dele, o propósito dele, né? Tudo que ele planejou não vai se cumprir. A vontade dele não vai se cumprir. Né? Se ele permitir sempre, né? Então é isso que a gente fala. O homem não tem mais livre-arbítrio. O homem nasceu com livre-arbítrio, mas o pecado tirou o livre-arbítrio. Tirou o livre-arbítrio significa que em alguns momentos Deus vai permitir que você faça a sua escolha? Lógico que vai. Mas livre-arbítrio geral não tem mais. Não existe livre-arbítrio. Não. Então, agora o segundo princípio. É verdade que alguns textos parecem dizer que perde a salvação e que a salvação é conquistada e que você tem a opção de dizer não. É lógico, é verdade que tem. Se não tivesse, né, Calvino e Armínios não teria tido. Né? Uma grande discórdia entre Calvino, não diria discórdia, uma grande impasse ali entre Calvino e Armínios. Os dois eram grandes teólogos. Né? Armínios achava que podia perder a salvação, achava que o homem tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Calvino não. Entendeu? E para decidir isso, você vê que tem tantos textos que parece que perde a salvação, que parece que você tem que fazer alguma salvação, que eles tiveram que fazer uma reunião que durou 7 meses, 164 sessões, mais de 100 teólogos de toda a Europa, para decidir quem estava certo, se era Calvino ou Armínios. Você vê que é difícil, tem muito texto que parece que perde a salvação mesmo. Tem muito texto que parece que a salvação é pelas obras. Mas muito, se não tivesse, não teria tido essa dificuldade toda, né? Então tem muitos, mas vamos citar, botei aqui um para a gente, o 2 eu acho, né? Alguns textos parecem dizer que perde a salvação mesmo, que tem que fazer alguma coisa para ser salvo mesmo. Né? Mas vamos ler um aqui, vamos, né? Esse aqui é um que parece que perde a salvação. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Como é difícil você botar na cabeça desse povo que acha que perde a salvação, esse texto aqui. E para mim é tão simples na Bíblia. Para mim é tão simples.
Mas está escrito claramente aqui que ele perseverar até o fim será salvo? Está ou não está? Está escrito aqui claramente que para ser salvo precisa perseverar até o fim? Está bem claro aqui ou não está? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Está bem claro aqui ou não está? Tá? Tá. Está bem claro. Mas vamos ler o texto todo? Eu só li um versículo. Vamos ler o texto todo? Mas temos que concordar que está claro aqui, que aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Quem não perseverar até o fim não vai ser salvo. Temos que admitir que o versículo está bem claro em relação a isso. Temos ou não temos? Tá. Mas qual que é o principal, vamos dizer assim, o princípio básico da hermenêutica? É você avaliar o contexto. Então vamos avaliar o contexto. Né? Então não vou ler o capítulo todo, mas vou ler um pedaço. Já vai dar para entender um pouco o contexto. Mateus 24, 8 a 13. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você prestou atenção? Tem que perseverar até o fim para ser salvo do quê? Do inferno? Não, o texto aqui não está falando de inferno. Você tem que perseverar até o fim para ser salvo desse contexto que está sendo falado aqui. Dessas lutas aqui do princípio das dores, de não ser enganado pelos falsos profetas. O que o texto está falando? O texto não está falando de inferno. Prestou atenção? O texto não está falando de inferno. Então tem que perseverar até o fim para ser salvo, sim. Mas não do inferno. Aqui está falando de outras coisas. Né? E por aí afora, eu não tenho muito tempo, tem a ceia hoje, mas se a gente for continuar lendo o texto, né, você vai ver aqui, você tem que perseverar até o fim para ser salvo dessas coisas aí, para essas coisas aí não te destruir. Né? Mas não tá, o texto não está falando de inferno, entendeu? Então, Agora, tem um outro texto também, Apocalipse 3, 15 a 20. Você sabe que, vamos ler o texto. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que nem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, eu cresci... cresci no Evangelho, iniciei no Evangelho, sempre ouvindo que este aqui foi um texto escrito para crentes. Né? Foi escrito para igreja. Né? E para ser um pouquinho mais abrangente, né? Vamos então pensar aqui nas 7 igrejas de Apocalipse. Né? Então tudo que foi escrito para as 7 igrejas de Apocalipse foi escrito para crente, amém? Amém. Tudo bem. Mais ou menos, não é bem isso. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, o que acontece? Então, tudo que foi escrito, né? Todos que vêm na resgatar são nascidos de novo? Não. Você pode ter certeza que não. Você pode ter certeza. Nem todos que frequentam aqui a resgatar são nascidos de novo. Né? Então, presta bem atenção. As igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse eram a mesma coisa. Nem todos lá dessas 7 igrejas eram nascidos de novo. Tem uma, inclusive, que o Senhor fala, que eles, né, se perverteram, se perderam, mas tem uns poucos ali que não sujaram as suas vestes, estes estarão comigo. Quer dizer, a maior parte da igreja não era nem salvo. Então vamos dizer assim, a princípio, está falando com a igreja, sim. Mas está falando com a parte daqueles da igreja que não são salvos. Prestou atenção? Então as pessoas acham que aqui perde a salvação. Por quê? Mas tinha o pessoal lá da igreja de Apocalipse que Deus está querendo vomitar. Não. Aquele pessoal não era crente, aquele pessoal, Deus está falando
a princípio ele está falando com a igreja, mas ele está falando mais especificamente com aquela parte que está na igreja que não nasceu de novo, entendeu? É tipo assim, olha aqui, ó, irmãos, se eu disser assim, irmãos, eu admiro a dedicação de vocês. Vocês têm se dedicado. Vocês têm vindo. Aí eu estou falando com a igreja, prestou atenção? Falando com a igreja. Vocês têm vindo à igreja. Vocês têm sido fiéis. E o Senhor há de recebê-los no grande dia. Aleluia! Glória a Deus! Mas vocês que não têm sido fiéis, né? O Senhor há de rejeitá-los. Veja bem. Em todo momento eu falei com a igreja, mas a primeira fala foi com a parte da igreja que é salva. Com a parte da igreja, irmão, não existe a parte da igreja que não é salva. A igreja, se for no sentido da igreja invisível, na igreja só tem salvos, não tem? Né? Eu estou falando aqui a igreja no sentido da reunião do povo, né? Nesse sentido aqui, na reunião do povo, tem gente salva e tem gente não salva. Então quando eu estou falando com a igreja, no sentido do povo, tem hora que eu estou dando uma mensagem para quem é salvo, e tem hora que eu estou dando uma para quem não é salvo. Então, quando ele chega aqui, conheça as tuas obras, que nem é quente nem frio, ele está falando com aquela parte daquele povo que se dizia igreja, mas que não era salvo. Não significa que vai perder a salvação. Essa parte era a parte da igreja que não era salvo. Nós sabemos que as 7 igrejas tinha gente lá que não era salvo. Como eu acabei de falar, tinha uma igreja delas até que a maioria deles não eram salvos. E os crentes de hoje ficam tiririca, né? Quando você fala que a maioria vai para o inferno e que muito poucos vão para o céu, né? Mas a própria igreja de Apocalipse, o próprio Senhor falou que é uns poucos que não sujaram as suas vestes e iam se encontrar com o Senhor, né? Então, mas agora aqui tem um outro texto que deixa bem claro. Então aqui, mas vamos continuar lendo esse aqui que não acabou dele ainda. Aconselho-te que, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para te ungires, a fim de que vejam. Aí ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei ele comigo. Então aqui, o texto ele está o tempo todo mudando de posição. Ora ele está falando com quem é salvo e ora ele está falando com quem não é salvo. Quando ele chega aqui, eis que estou à porta e bato, ele está falando com quem não é salvo. Né? Ainda que o texto, a princípio, de maneira geral, tenha sido escrito para a igreja. Ele está falando com quem não é salvo. Né? Tanto que as próprias igrejas modernas, né, que crê aí no monte de paparicada, elas aceitam esse texto aqui como evangelismo. Elas usam esse texto para evangelismo. Né? Né? As próprias igrejas que crê que isso aqui que perde a salvação, e que esse texto aí está falando que perde a salvação, elas usam esse texto como evangelismo. Né? Mas olha o que diz Ezequiel 11, 19 a 20. Olha o que diz. Ezequiel 11, 19 a 20. Dar-lhe-ei um só coração. Esse aqui não parece, esse texto não parece que perde a salvação. E esse deixa bem claro que não perde. Esse deixa bem claro que o chamado é irresistível. Esse deixa bem claro que você não tem como dizer não ao chamado. Né? Olha o que diz. Dar-lhe-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então preste bem atenção. Aqui o texto, você pode ler o texto todo em casa, se você quiser, estudar o texto, o contexto. Você não vai ver o texto dizendo, olha, se forem fiéis, olha se isso, olha se aquilo. Não. Aqui o texto é bem claro.
Dar-lhe-ei um coração, um espírito, porém dentro deles, tirarei, eu vou fazer, independente de você querer ou não, eu vou fazer, darei um coração de carne. E aí, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Então, o chamado, ele é irresistível, não só para ser salvo, mas para ser santo, para continuar em santidade. Vai ser a última mensagem que eu vou ministrar, vai ser o quinto ponto do calvinismo, vai ser a semana que vem, no domingo que vem, o quinto ponto do calvinismo, que fala a perseverança dos santos. Quem é chamado, ele também vai perseverar. É impossível alguém que foi chamado não perseverar, porque a mesma pessoa que Deus chamou de maneira irresistível para ser salvo, ela também chama de maneira irresistível para ser santo. Por isso que a Bíblia diz que quem pratica o pecado é filho do diabo. Entendeu? A Bíblia é clara, quem vive na prática do pecado é filho do diabo, não existe crente desviado. A pessoa desviou é porque ele nunca foi salvo. Ah, não sei, eu não estou falando. A pessoa deu uma afastadinha, está um momento difícil ali, tal, deu uma baqueada, tal, ficou uns dias sem vir, não estou falando disso. Estou falando que a pessoa desviou mesmo. Desviou, está atolada no pecado lá, 1 ano, 2 anos. Ela nunca foi salva, não existe crente desviado. Né? O versículo 20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e executem, eles serão meus... Louvado seja Deus. Quando nós entendemos essa doutrina, uma das coisas mais importantes acontece na nossa vida. Abaixa o topete. Topete abaixa. Não tem mais do que ser orgulhado em nada. Por que tem tanta gente orgulhosa? Por que tem tanta gente se intitulando apóstolo, que não existe apóstolo na Bíblia? Não existe. Não existe na Bíblia apóstolo. Apóstolo é só os 12. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe. Os apóstolos não impuseram as mãos sobre outro apóstolo. Eles ordenaram bispos. Né? Não existe na Bíblia pastora. Não existe. A mínima possibilidade. Tem 2 vezes a palavra pastora na Bíblia, está se referindo a pastora de ovelha, de bicho. Entendeu? Então por quê? Porque se a pessoa não entender o plano de salvação, se a pessoa não entender a soberania de Deus, não adianta, ela sempre vai se achar alguma coisa. O maior problema do cristianismo de hoje, estão dando muito poder para o diabo e muito poder para o homem. E o homem não tem poder nenhum. O diabo também não, só quem tem poder é Deus. Quando você entendeu isso, não tem como não abaixar o topete. Não tem como. Você vai ser mais humilde, não tem jeito. Você não mais vai fazer as coisas para se aparecer. Né? Você não mais vai. Né? Eu vejo lá, por exemplo, no Facebook, crentes, pastores. Né? Pastores. Raro colocar um versículo bíblico, uma coisa assim, que leve as pessoas ao arrependimento, é foto. Foto é para ser clicado, né? Se você sabe, se você colocar no Facebook, né, um versículo bíblico, entendeu? Ele vai dar, por exemplo, muito poucas curtidas, 10, 15, 20. Você colocar a foto de um homem feio, já consegue melhorar um pouco. Já vai dar umas 40, 50 curtidas. Se colocar uma foto de um homem bonito, já vai dar umas 60, 70. Se colocar a foto de uma mulher bonita, é 200, 300, 400, 500 curtidas. O versículo bíblico é pouquinho. Então, eles estão preocupados com curtida, né? Então, você vê que o que mais o povo posta, geralmente, não todos, lógico, eu, por exemplo, não posto, né? Nem foto minha, nem de coisa. Uma vez ou duas, uma vez ou outra, você postar uma foto, eu acho que tudo bem. Mas tem pessoas que só postam foto. Já postei algumas vezes foto dos meus netos lá, então, bem, né? Mas uma vez ou outra, tudo bem. Não estou dizendo que não pode postar uma foto. Mas também não vamos, né, entender bem isso aqui. Eu não estou dizendo que você não pode postar uma foto. Eu estou dizendo o seguinte, né, que muita gente só posta foto. Não posta uma frase, não posta um versículo bíblico, não posta nada. Só foto, eles querem se aparecer. Entendeu? E tem gente que não gosta de curtir o versículo bíblico, só gosta de curtir foto. Né? E como eu disse, se for de uma mulher bonita ainda, então, aí o versículo, aí ferve de curtida. Então, mas vamos lá. Terceiro princípio. Jesus sempre nos conduz em triunfo. Né?
Esse é um dos textos que os cristãos interpretam mais errado. Esse aqui é terrível. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que somos salvos, como nós que se perde. Irmãos, então, qual que é a interpretação comum, popular, né, desse texto? Que nós somos maravilhosos, né? Que nós, né, Deus sempre vai dar vitória para nós. Que Deus sempre vai nos levar lá em cima. Vamos ser cabeça e não cauda. Tá. Mas só que tem 300 versículos, 400, 500, que falam o contrário, que nós não somos nada, que só Deus é alguma coisa, que nós somos pó, nós somos menos que o vácuo, nós somos nada. A Bíblia é clara, essa doutrina é clara, nós não somos nada. O homem tem que diminuir. Presta atenção numa coisa. João Batista, o próprio Senhor Jesus falou que ele era o maior dos nascidos de mulher, ele era o maior. Mas quando ele viu Jesus, ele falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Qual que é a interpretação desse texto, irmãos? Não é o homem não está vencendo nada aqui. O homem não está vencendo nada, o homem não é nada. Qual que é a interpretação do texto? O exército romano, e o exército de Israel também, mas principalmente o exército romano, mas o de Israel também. Ele ia nas guerras, vencia o povo adversário, e geralmente trazia, não matava o rei, trazia os despojos de lá, e quando trazia o rei, geralmente o rei vinha amarrado nos cavalos, numa corda longa, e o cara vinha a cavalo, né? Eles vinham a cavalo, o exército vencedor vinha com seus cavalos, e o rei vencido vinha amarrado numa corda, andando atrás do cavalo. Entendeu? Ele nos conduz em triunfo, é isso daí. Não é nós que estamos vencendo nada, não é nós que somos alguma coisa, não. Ele nos venceu, ele venceu, e ele nos conduz em triunfo, e ele está nos levando cativo. E o triunfo é dele, não nosso. O triunfo não é do rei que vem atrás do cavalo andando, o triunfo é do rei que venceu. Nós somos o triunfo dele, é ele que triunfou. Agora, pelo triunfo dele, nós vamos triunfar um dia também, lógico que é por isso que vem a confusão toda, né? Mas muitas pessoas já estão trazendo para esse mundo aquilo que Deus promete para nós lá. Sim, seremos importantes. Sim, seremos príncipes e sacerdotes. Sim, mas isso, por enquanto, nós somos um vácuo. Menos que o vento, o vácuo. Porque o vento ainda é alguma coisa. E tem muito poder. Nós somos o vácuo. Somos nada, vezes nada, vírgula nada. Estão dando muito poder para o homem. Olha aqui Mateus 11, 25 a 27. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Por que que ele ocultou algumas coisas de um e não ocultou do outro? Por que que alguns conseguem entender o que a pregação e outros não conseguem? Por quê? Porque esse é bom. Não. Não é porque ele é bom. É porque foi do agrado do Senhor. Porque assim o Senhor quis. Prestou atenção? Versículo 27. Tudo me foi entregue para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem vai converter é aquele que o Filho quiser. Tem alguma coisa mais clara do que isso? Quarto. É Deus que faz os eleitos se arrependerem. É Deus que escolhe os eleitos.
né? Deus faz a escolha antes da fundação do mundo. É Deus que faz eles se arrepender. E é Deus que faz eles andar em santidade. Se eu estou em santidade hoje, é porque é Deus que faz. A honra é dele, a glória é dele, o triunfo é dele, não é meu. O triunfo é dele. E se você entende a palavra errada, a Bíblia errada, você vai andar de maneira errada. Você vai agir de maneira errada. Você vai ter uma vida errada. Porque ninguém pode ter uma vida certa se ele entende a palavra errada. Que é o primeiro princípio para você ter uma vida correta, é entender a palavra corretamente. Porque de sinceridade o inferno está cheio. De boa intenção. É Deus que faz os eleitos se arrependerem. Atos 11, 15 a 18. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós. Presta atenção, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Uma outra coisa absurda, né? O tema hoje não é isso, mas uma outra coisa absurda, achar que a salvação e o batismo no Espírito Santo são duas experiências diferentes. Né? O cristianismo moderno hoje crê nisso. Que tem crente que é salvo, mas não é batizado no Espírito Santo. Não existe isso. A palavra batismo, o nome já diz, é o primeiro. Entendeu? Não tem nada mais claro na Bíblia do que essa doutrina do batismo. É tão claro, mas tão claro, tem tantos textos, mas tão claros. Entendeu? O batismo e a salvação acontecem no mesmo momento. Existe uma segunda experiência, pode ser uma terceira, uma quarta, você pode se encher do Espírito todo dia. O cara foi salvo um mês atrás, e hoje ele recebeu um enchimento. Isso, tudo bem, mas isso não é batismo. Se é batismo é o primeiro. A palavra batismo é o primeiro. O primeiro dia que você recebeu o Espírito, aquilo ali foi o batismo. A salvação e o batismo é uma coisa só. Acontece no mesmo momento. Não. Mas tá, o tema não é esse hoje. Não. 17. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos ai meu Deus, rolou a língua. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Foi concedido por Deus. Os gentios só se arrependeram porque foi por Deus concedido. Viu? Gentios somos todos nós. Gentios, né, é aqueles que, todos que não são judeus. Né? Mas é interessante, o homem ainda acha que tem gente melhorzinho que o outro, né? Mas é interessante, porque você sabe, né? Os judeus, quando estavam no poder, né? Eles odiavam os gentios, né? Eles odiavam, eles achavam que os gentios eram gente de terceira categoria. Né? Mas quando os gentios passaram para o poder, os gentios começaram a achar os judeus gente de terceira categoria, não é assim? Então, homem que presta, irmão, homem que presta, como se diz, é aquele que está lá na sua casa, se você for crente e tiver Jesus. Porque o único homem que presta é Jesus. Romanos 9, 27 a 29. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Né? E esse remanescente aqui, a Bíblia não cansa de falar que é os escolhidos de Deus. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías disse, o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos se tornado como Sodoma e Gomorra, semelhante a Gomorra.
Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus... Nossa, esse aqui é tremendo. Você sabe, né? O povo de Deus era circuncidado, né? E o que era a circuncisão? A circuncisão cortava ali a pele, né? Do pênis ali. Cortava a pelinha ali, né? E era uma marca. E era um compromisso. Era uma aliança feita com Deus, né? A partir daí é o seguinte, esse menino foi circuncidado, ele foi destinado para ter uma transformação de vida, para ser santo, para ser de Deus, separado para Deus. E aí olha o que Deus diz, Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ele vai circuncidar. Você, não é você que vai pedir. Você não tem que ser bom para isso. Ele vai circuncidar. Ele circuncidou teu coração. Você foi escolhido não só para ser salvo, mas para ser bom. Ele vai fazer essa obra na sua vida. Ele diz que aquele que está de pé, ele está porque é ele que mantém de pé. E ele diz que ele é fiel para completar a obra que ele já começou na vida de cada um. E ao começo é a salvação. E ele é fiel para completar a obra, para conduzir. Um dia eu vou ministrar uma palavra sobre a soberania de Deus, para vocês entenderem o quanto Deus é grande e o quanto nós somos pequenos. E o quanto a Bíblia diz que a vontade dele que prevalece hoje, amanhã, de noite, de tarde, sempre, sempre, sempre. A vontade dele. E uma oração nossa, nem que você passar 500 dias de jejum sem comer nada, orando 24 horas por dia, você não vai mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus vai permanecer sempre a mesma. Porque a vontade de Deus é soberana, já foi predeterminada antes da fundação do mundo, ele não muda a sua vontade. Tudo será feito de acordo com a sua vontade. Pastor, mas se eu não posso mudar nada, para que eu oro? Eu oro porque eu amo a Deus, irmão. É aí que é o segredo, não tem mais soberba. Entendeu? Não tem mais soberba. Agora, a partir do momento que eu entendi isso, entendeu? Eu não tenho mais como achar que a minha oração é melhor do que a do irmão. Não tem mais como. Você viu que acabou o topete, acabou a soberba. Não tem mais como. Eu oro porque eu amo a Deus. Tudo que eu faço porque eu amo a Deus. Só isso. Você tem que chegar num ponto, você vê que nada parece que tem propósito. E o único propósito é amar a Deus mesmo. É amar a Deus. Tudo que eu faço é por amor a Deus. Parece que está tudo predeterminado já. Né? E é quase isso mesmo, é bem isso. Porque como Deus permite que a gente, né, faça algumas coisas, não é sempre que Ele resiste, né? Como eu falei no início, né? Não significa que você não possa resistir. Mas isso você vai resistir a Deus quando Ele permitir. Se Ele não quiser permitir, você não vai resistir coisa nenhuma. E também aquela questão que eu sempre explico para os irmãos. Quando você faz alguma coisa boa, não é você, é Deus. A honra e a glória é para Ele. Quando você faz alguma coisa ruim, aí é você mesmo. Por isso que você tem que se arrepender. Por este motivo. Porque quando você faz alguma coisa errada, foi você mesmo que fez. E quando eu faço uma coisa boa, por que eu não posso pegar a glória para mim? Porque não foi eu. Foi Deus que me conduziu para fazer. Foi Ele que me chamou irresistivelmente para eu fazer. Prestou atenção? Como não tem mais jeito de você achar que é melhor que o outro. Não tem mais jeito de você achar que a sua oração é melhor que o outro. Não tem mais jeito de achar que a minha pregação é melhor que o outro. Que eu sou pregador, não tem. Aí Senhor, tá boa a pregação hoje, Senhor? O Senhor está agradando dela? Obrigado, Senhor. Toda honra e a glória é sua, porque o Senhor irresistivelmente me conduziu, porque senão, eu por mim, estava ruim. Prestou atenção? Né? Então, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Cinco. A graça é irresistível. Um escravo não pode recusar ser vendido. Um escravo pode recusar ser vendido, irmão? O escravo está lá na senzala, mas aí vem um outro cara querendo comprar. Quanto custa esse escravo? Esse escravo aí,
Se me dá aí 10 mil libras, esse escravo aí, o escravo se levanta, 10 mil libras? Isso é uma humilhação para a minha pessoa. Esse valor é muito baixo. Eu não quero ser vendido. O escravo pode recusar ser vendido, irmão? Não pode. Um escravo não pode recusar ser vendido. Estou terminando. João 6. A graça, ela é irresistível. Se Deus não fizesse segundo o chamado de maneira irresistível, ninguém seria salvo. Ninguém diria assim. Você viu que o primeiro chamado todos disseram não. João 6, 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Prestou atenção? Mas só que é o seguinte, os arminianos, e virou uma praga isso, e me perdoe a palavra, mas é uma praga, é o que mais atrapalha o cristianismo, essa teologia arminiana, de que os arminianos de hoje, eles são mais astutos, não sei se são mais astutos, são mais sutis, eles, arminiano que eu falo hoje, é o cristianismo geral, hoje a maioria ele não sabe que ele é arminiano, mas ele sabe, mas ele, tá nessa teologia. Mas qual que é o entendimento hoje em dia do cristianismo moderno, vamos dizer assim? Você falar arminiano, você está pensando que eu estou falando de algum ser extraterrestre, entendeu? Mas qual que é o entendimento da maioria? Aqui, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia. Jesus sabia porque sabia que ele era bom, Quando Jesus está dizendo que ele sabia porque ele sabia que a pessoa não ia se arrepender. Ele já conhecia o coração pela sua onisciência. Ele já conhecia o coração e sabia que ela não ia se arrepender. Mas aquele outro ali, mas Paulo, por exemplo, Jesus já sabia que ele era bom e que ele ia se arrepender. Então, é nesse sentido. Irmãos, não tem nada mais vergonhoso do que isso. Irmãos, a Bíblia tem metade da Bíblia, irmãos, metade é exagero, mas quase a metade da Bíblia fala que a salvação é de graça, e é pela graça, entendeu? E que o homem está morto, que ele é escravo, que ele não merece nada, entendeu? E aí você vem dizer que a pessoa, Deus sabia porque ele sabia que a pessoa ia ser boa? Não, aí a salvação não é de graça, a salvação é pela bondade do homem. Isso aí seria ridículo. E o próprio texto, aqui a continuação do texto, 65. E ele prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se não for bom, se não tiver alguma coisa de bondade, entendeu? Se não for um pouquinho melhorzinho que os outros. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Então, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Não tem esse negócio bonzinho, não. Não tem esse negócio. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abria o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Se Deus não abrir o seu coração, irmão, eu posso ficar aqui e espumar até o canto da boca, aqui tanto pregar, irmão. Se Deus não abrir o coração seu para você entender a palavra, você não vai entender nada. Vezes nada, vírgula nada. Entendeu? Para encerrar, 1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Se ele diz escândalo para os judeus, loucura para os gentios, quer dizer, o que ele está se referindo? Quando fala judeus e gentios também, ele está se referindo a todo mundo, porque quem não é judeu é gentio. Está se referindo à humanidade toda. Então, a pregação ela é escândalo para todos. Compreende? Não é escândalo para o João, pelo Pedro, ela é escândalo para todos.
Para quem que não é escândalo? Mas versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria. Viu? Ela é escândalo para toda a face da terra, sem exceção. Só não é escândalo para aqueles que foram chamados. Só os que foram chamados vão entender a palavra. Para encerrar. Pastor, mas agora eu estou preocupado, e se eu não fui chamado? Irmão, se você está aqui sem querer que você foi chamado, irmão, que besteira é essa? Nunca mais pense uma coisa dessa. Nunca mais pense um absurdo desse. Você está aqui sem querer que você foi chamado. Esquece o resto. Você não pode ter dúvida. Ué, ora as bolas, você está aqui e vai perguntar para mim, mas então eu tenho dúvida. Todos que estiveram ouvindo essa mensagem têm que crer que você foi chamado. Tem mais aqui, pensei que tinha acabado. Apocalipse 5:9. Entoava um cântico dizendo: digno és tomar o livro de abrir os selos, porque fostes morto, teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Presta atenção aqui. Deus comprou. Se ele comprou, se o escravo, se o João comprou um escravo do Paulo, o escravo agora não é mais de Paulo, ele é de João. João comprou. Agora, pergunto eu a vocês, se Jesus tivesse comprado toda a humanidade, ninguém iria para o inferno. Ele não comprou a todos, ele comprou os escolhidos, meu Deus do céu. Entendeu? Aqui, todos que procedem de toda a tribo, mas todos que procedem de toda a tribo, que tem gente de toda a tribo que foi escolhido, que vai ser salvo, mas não significa que todas as pessoas de todas as tribos, de toda a face da terra vai ser salvo, irmão. Se Deus tivesse comprado a todos e a metade seria, não seria salvo, a obra de Deus teria falhado. Não faz sentido. Isso que nós pregamos não é doutrina nova. A doutrina nova é o que está sendo pregado em 99% dos púlpitos por aí. 99 é muito, 90% dos púlpitos por aí. Isso aí é que é doutrina nova, inventada pelo homem. Isso aqui nós estamos voltando às Escrituras. Nós estamos voltando aos reformadores. A igreja reforma. A igreja reformada, quando fez a reforma protestante, mudou a história da Europa, até as leis civis mudaram. Mesmo ele não tendo poder de Estado, o cristianismo influenciou tanto, que influenciou os políticos, que influenciou os legisladores, influenciou a Europa, Estados Unidos, tudo foi transformado. A Europa, Estados Unidos nunca mais foi a mesma. O cristianismo de hoje aumenta, quanto mais aumenta o homossexualismo, mais aumenta o pedofilismo, mais aumenta, porque não são crentes de verdade, tudo crente de mentira. Segunda Coríntios. Irmãos, é triste de dizer. Mas a Bíblia diz que você conhece a árvore pelos frutos. Eu sei que vai ter gente que vai dizer: pastor, mas você não pode julgar assim. Mas a Bíblia diz que tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. E você conhece as árvores pelos frutos. E pelo que eu tenho visto, que eu conheço aí, que eu vejo, assim, as pregações aí de muitos pastores não são salvos. A maioria dos pastores de hoje não são salvos, não são nascidos de novo. Não são nascidos de novo, porque os frutos provam o contrário. A pessoa não conhece a palavra, entende tudo errado, é o mau testemunho, faz tudo errado, não são salvos. Por isso que o cristianismo de hoje não muda a cidade, não muda o país, não muda a lei, não muda nada, não muda ninguém. Muda sim, muda para pior cada vez mais. Segunda Coríntios 4, 3 e 4. Aí tem sempre aqueles que vai dizer assim: pastor, mas é certo criticar? Você pode ouvir e entender isso como uma crítica, mas eu não entendo muito como uma crítica. Eu entendo como
a palavra de Deus diz: reprovai as obras das trevas. E não existe obra das trevas maior do que pastores no púlpito pregando mentira. Não existe. Esta é a maior obra das trevas que existe. Jesus treinou os discípulos 3 anos e meio. E parece que os discípulos queriam, né, já sair para a batalha. Falou: não, chegou a hora ainda não, vocês não estão preparados ainda, né? Eu não estou dizendo que você converteu, você já pode pregar, mas pregar para o vizinho, pregar. Agora, pregar de púlpito tem que estar preparado. Quem não está preparado só faz o estrago. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Tem que conhecer o Evangelho. Tem que estudar. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, é para aqueles que não foram escolhidos. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Né? Lembra? Nesse caso aí, qual foi o Deus que cegou o entendimento? Foi o Deus deste século. Foi o Deus com letra minúscula, que não é Deus coisa nenhuma. Que o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Né? Mas foi ele que cegou o entendimento. Mas ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não... né? Que não iriam crer, daqueles que não foram chamados, daqueles que Deus permitiu que ele cegasse. Lembra? O diabo não faz nada, vírgula nada, vezes nada, se não for permitido por Deus. Nada. Se o diabo cegou o entendimento desse incrédulo, ele cegou porque Deus permitiu. Porque isto é muito claro, esta doutrina. O diabo não faz nada, vírgula nada, sem ser permitido por Deus. E se Deus permitiu ele cegar o entendimento, é porque não eram escolhidos. Porque Deus sabia que aqueles ali não iam se converter. Porque não foram escolhidos de Deus. Amém? Voltemos às Escrituras, voltemos ao verdadeiro Evangelho. Essa é a nossa luta. Voltar às Escrituras, voltar ao verdadeiro Evangelho. Porque o cristianismo moderno se perdeu totalmente, 100%. 100%. Né? Se perdeu. A palavra se perdeu. Estou dizendo 100% no sentido que ninguém não tenha ninguém salvo. Estou dizendo que, né, não existe mais. Os que são salvos é porque é a misericórdia de Deus mesmo. É porque foi escolhido e Deus, né, tem. Mas não por causa desse evangelho que está sendo pregado por aí. Converteu porque Deus chamou mesmo, ele convertido mesmo. Entendeu? Aqueles que são eleitos de Deus. Aqueles que são eleitos de Deus, eles não convertem por causa desse evangelho que está sendo pregado aí. Eles convertem, sabe por quê? Sabe por quê que eles convertem? Porque a Bíblia é clara. Né? Se não pregarem, se não falarem do evangelho verdadeiro, as pedras falarão. As pedras falarão. Meus eleitos serão convertidos? Não tem jeito.